Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 12 a 18. 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem bem pessoal para cada um, como se eu estivesse numa conversa de gabinete, só você e eu. E eu quero tratar hoje sobre um tema intrigante, removendo máscaras. Nós todos conhecemos a festa popular mais famosa do mundo, a chamada festa do Carnaval, a festa das máscaras. Algumas pessoas se revelam colocando máscaras, outras retirando as máscaras. Às vezes imaginamos que esse fenômeno de máscaras é apenas um fenômeno da festa popular brasileira. Mas na verdade, essa é uma indumentária que todos nós usamos. Não gostaríamos, mas é um fato. E se você aí no seu coração já está com os dois pés para trás, com uma certa reserva, dizendo: o senhor não me conhece, eu nunca usei uma máscara, pois você acaba de afivelar uma agora, no seu rosto, a máscara da mentira. Às vezes, as pessoas usam uma máscara para passar uma ideia de que ela é melhor do que de fato é. Ela usa uma máscara para passar a ideia de que ela é mais espiritual do que de fato é. E muitas vezes as pessoas admiram, não de fato quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Às vezes as pessoas ficam encantadas, não com o nosso performance, mas é com a nossa máscara. Diz a Bíblia que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, para ungir um de seus filhos rei de Israel, ele se aproxima e vê Eliabe, o mais velho, o primogênito, um rapaz bonitão, capa de revista, modelo de beleza feminina, de masculina. E o profeta foi logo impressionado com aquela imagem e disse: certamente está perante o Senhor o seu escolhido. E Deus disse para o profeta: vai devagar, profeta. Você está encantado com a máscara. Está por trás dessa beleza toda, não é o que você acha que é. Eu não olho como os homens olham. Eu não vejo a aparência, eu vejo o interior. Às vezes nós impressionamos as pessoas como Judas Iscariotes lá na casa de Simão, em Betânia. Quando Maria derrama todo aquele perfume, aquele preciosíssimo perfume de bálsamo, de nardo puro, ele protestou.
Isso é um absurdo, isso é um desperdício. Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Que discurso bonito. Que filantropo mais sensível. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Esse discurso de ajudar os pobres era apenas uma fachada. Ele estava interessado em embolsar essa grana. Máscara. O problema das máscaras é que elas não ficam muito bem afiveladas. Às vezes elas ficam meio soltas. E às vezes elas caem nas horas menos apropriadas. Me permite ilustrar. Havia um cidadão que tinha acabado de se formar na faculdade de Direito. Abriu um belo escritório, mobiliou o escritório, e todo dia ele ia para o escritório. Terno bem passado, sapato de cromo alemão, uma valisa de couro muito bonita. E ele entrava no seu escritório. Ele só tinha um problema. Ele não tinha nenhum cliente ainda. Um dia, veio aproximando o primeiro cliente. E ele ficou muito animado. Dizia, agora. E quando a pessoa estava entrando, ele pega o telefone e começa a falar. Como se estivesse tratando de um grande negócio, envolvendo muito dinheiro, para passar a ideia de que ele era um grande advogado, de tratando de grandes causas. E quando ele botou o telefone no gancho, disse assim para o cliente, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E a pessoa disse, pois é, eu sou funcionário da Telefônica e vim ligar o seu telefone porque não está ligado ainda. Às vezes as máscaras caem. Então, eu gostaria de, à luz do texto lido, ver com vocês algumas das máscaras que às vezes nós usamos. Em primeiro lugar, a máscara da piedade. Veja você nos versos 12 e 13, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desonecia. Irmãos, Moisés é um dos maiores líderes da história. A Bíblia o chama de homem de Deus. Um dos líderes mais fortes que a Bíblia o apresenta. Foi o homem que arrancou o povo de Israel de uma amarga escravidão, enfrentando com o seu bordão a maior autoridade do mundo da época, Faraó. O grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, o homem que marcou a história do seu povo, um homem de uma coragem invulgar. Porém, a Bíblia diz que houve um momento em que Moisés não foi ousado. Quando ele subiu no monte para receber a lei, quando ele desceu, diz a Bíblia que o rosto dele, a pele do rosto dele brilhava. A Shekinah da glória de Deus estava estampada no rosto dele. As pessoas não podiam aproximar para falar com ele. Então o que ele fez? Ele colocou um véu. Assim as pessoas podiam se aproximar para falar com ele. O problema é que de repente o próprio Moisés percebeu que aquela glória foi se apagando, foi se desvanecendo. E não tinha mais brilho. Mas ele continuou com o véu, querendo passar a ideia de que era muito bom as pessoas olharem para ele, esse homem tem a glória de Deus estampada no rosto. É a máscara da piedade. Ele não precisava mais do véu, mas continuou com o véu. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos assim. Nosso palavreado, quando a gente está perto das pessoas, é mais rebuscado. Os nossos gestos mais medidos. As nossas atitudes mais refletidas. A gente passa uma imagem bonita. Puxa, como fulano é crente, como fulano é espiritual. Nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. E de repente aquilo pode ser uma bela de uma máscara. E as pessoas estão admirando demais
Não quem somos, mas quem nós aparentamos ser. Se você pensa que homens de Deus não usam, Moisés usou. Moisés usou essa máscara. Não é uma questão de posição. Hofni e Finéias levaram a arca da aliança para o campo de batalha. Eles eram sacerdotes. E acharam que a posição que ocupavam, ou a posição que estavam, estava tudo bem. Só que Deus não olha para a aparência, Deus vê o coração. Mas vamos a uma segunda máscara, que eu chamaria a máscara do orgulho. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo disse assim para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Não. Por que não? Faltava-lhes poder. Mas eles achavam que eles tinham condições neles mesmos de fazer tudo. Quando eu coloco o meu eu no centro, eu faço, eu aconteço, aí está a máscara do orgulho. Porque o eu não faz nada. Eu não tenho capacidade por mim mesmo de fazer nada. É por isso que Paulo, quando retorna da primeira viagem missionária, reunida a igreja de Antioquia, eles não relataram quantas coisas fizeram eles, mas quantas coisas fizera Deus. Eu fico imaginando o problema, por exemplo, de Pedro, quando disse para Jesus assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão aqui, jamais. Confie no meu taco. Eu sou bom. Eu não me acovardo. A corda não rói do meu lado. Eu sou batuta. Conta comigo. Nesse momento ele estava achando que ele era melhor que os outros. E fracassou. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte: quando eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se eu confiar em mim mesmo, fracasso. E Paulo está tratando disso dentro do contexto da nova aliança. Porque a pergunta que ele fez sobre a nova aliança: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E ele pergunta aqui: mas quem é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar, sem resposta, no capítulo 2, verso 16. Mas a resposta vem no capítulo 3, versos 4 e 5. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus. É Deus. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Naamã, quando vai a Eliseu, com a comitiva, e ele chega lá, e ele imaginava que o Eliseu ia sair dentro de casa, ia cumprimentá-lo, ia reverenciá-lo, ia fazer uma liturgia do culto da sua cura. E diz a Bíblia que o Eliseu nem sai de dentro de casa, mas não recadou: fala lá com o general Naamã aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele ficou muito irritado. Esse cara não me deu a importância que eu tenho. Ele não veio bater continência para mim. Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe a importância que eu tenho. E se o negócio é mergulhar em rio, lá na nossa terra tem rios melhores que esse Jordão barrento. Por que ele está tomando essa atitude? E por que Eliseu está tendo essa atitude? É que ele era um general, ele era um homem muito importante, mas ele era leproso. Isso era uma informação doméstica, interna. Porque se fosse divulgado isso externamente, ele não podia ser general, ele não podia estar à frente de uma batalha. Ele tinha que estar numa caverna de leprosos. Eliseu manda ele mergulhar, sabe por quê? Porque com todo o aparato que ele tinha, ele não podia mergulhar, senão ele ficava lá dentro do fundo do rio. Antes de mergulhar, tinha que tirar todo aquele aparato, toda aquela parafernália. Ele tinha que mostrar para todo mundo que ele era leproso. Enquanto não houver a disposição de tirar a máscara do orgulho, não tem solução. Bom, mas tem uma segunda máscara, uma terceira máscara.
É a máscara da hipocrisia. Essa é uma máscara meio refinada, assim, com um design bem interessante. A palavra hipócrita vem da palavra ator. O que é um ator? Ator é uma pessoa que exerce um papel diferente da vida dele. Ele representa uma outra pessoa. Ele se põe e se coloca no lugar da outra pessoa. Então, ele tenta aparentar quem ele não é na vida real. Então, me permita ilustrar assim. Diz a Bíblia que o Davi, que era um homem de Deus, um líder extraordinário, num dado momento, quando devia estar no campo de batalha com os seus soldados, ficou sozinho no palácio. E ele levanta do leito de tarde. Gente, de tarde não é hora para ninguém levantar da cama, não é verdade? O cara que levanta da cama de tarde é porque não dormiu de noite, porque estava fazendo alguma coisa muito grande no dia anterior, mas ele estava ocioso. E a Bíblia e os ditados populares dizem: cabeça vazia e a oficina do diabo. Ele levanta, ele está no palácio, uma espécie de mirante, de lá de cima ele tem uma visão privilegiada, e ele viu uma mulher tomando banho. Deu para perceber que a mulher era bonita. E ele não se contentou em olhar, ele mandou alguém investigar. E a notícia que chega é horrível, porque diz: olha, essa mulher aí é casada, e ele é casada com um soldado seu, e esse soldado seu aí é homem de confiança seu também. Mas aí ele estava fisgado pela paixão avassaladora, carnal, mandou chamar a mulher. Deitou com ela, coabitou com ela, ela engravidou. A única palavra de Batseba em todo o enredo é esta: estou grávida. Foi uma bomba na vida dele. Bom, agora ele tem que dar um jeito, porque o marido não está em casa. E não sabe quando volta. E essa mulher aparece grávida aí, e os comentários começam a surgir. Aí mandou chamar o cara. E fez de tudo para mandar o cara para casa, mas o cara não foi. Tentou uma, tentou duas, tentou três. O cara está resistente. Davi não contava nem com a falta de colaboração do marido da Batseba, nem com o desagrado de Deus. Bom, então tem que tirar esse cara do mapa. Fez uma cartinha, mandou para o Joabe, falou: Joabe, você bota esse soldado aí, Urias, na frente da batalha. Só um detalhe: não bota ninguém para protegê-lo, deixa ele morrer. Joabe fez isso. Vem a notícia para Davi: ó, tem mais gente morreu, mas o Urias morreu também. Essa era a senha. Aí, bom, ele agora está livre, a mulher agora ele é viúva, ele já tinha um harém, mais uma não ia fazer tanta diferença, então se casa com a viúva. Talvez até recebendo elogios de alguém da nação: olha, Davi é um homem muito sensível, ele teve piedade daquela viúva, casou com ela, tudo certo, nenhum problema. Aos olhos dos homens, nenhuma ponta solta. Aí vai o profeta Natan na casa dele, fazer uma visitinha pastoral. Natan chegou com uma conversa assim, uma história: o Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara muito rico e tinha um cara muito pobre. O rico tinha muitas reses, muitas ovelhas, muito gado, muito isso, muito aquilo. O pobrezinho, coitado, só tinha uma cordeirinha, criada lá com os filhos dele, bebia no copo dele, era o xodó da família. Aí esse homem rico um dia recebe uma visita importante na casa dele, resolve fazer um jantar especial, um churrasco. Em vez de pegar, Davi, uma das muitas reses que ele tinha, resolveu ir na casa do pobre, pegar a única ovelhinha do pobre, matar a ovelhinha para fazer o jantar para o cara. O Davi ficou muito irado. Senso de justiça subiu na sua cabeça, no seu coração. Disse: esse cara tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Natan botou o dedo no nariz dele e disse: pois você é o cara, você é o homem. Às vezes, irmãos, é muito mais fácil a gente enxergar o pecado dos outros do que enxergar o nosso próprio pecado. Somos duros demais com os outros, complacentes demais com nós mesmos. Passamos pano para os nossos erros, mas somos cáusticos, ácidos com os pecados dos outros.
Me permita a segunda ilustração. Hipocrisia. Um cidadão, passando uma grande depressão, de tristeza, de angústia, de falta de sentido da vida, vai ao médico da cidade, faz uma consulta. Diz: doutor, eu estou numa tristeza crônica, uma angústia sem medidas. Eu não sei o que eu faço mais. Eu vim aqui para o senhor me ajudar. O médico disse assim: rapaz, deixa eu te falar. Chegou um circo na cidade, que é um espetáculo. Todas as pessoas que vão lá dão umas boas risadas, saem de lá mais aliviadas. É uma terapia. Vai lá que você vai melhorar. O palhaço lá é espetacular. Ele disse: doutor, o problema é que eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço do circo. Tem gente que está sorrindo, está brincando, está contando piada, parece que é o ponto mais alto da alegria, da celebração da vida. E de repente essa pessoa lá, na verdade, lá no travesseiro, está vivendo uma vida miseravelmente triste. Triste. Mas vamos a uma quarta máscara. Eu sei que vocês não têm esse problema, irmãos. Eu estou só tratando isso aqui porque é uma sugestão, né, da gente estudar. A máscara da duplicidade. O que é a máscara da duplicidade? Os outros têm preconceito, eu tenho convicções fortes. Os outros são presunçosos, eu tenho respeito próprio. Os outros são gananciosos, eu luto pela vida. Os outros são estourados, destemperados, eu tenho ira santa. Às vezes a gente usa essas máscaras da duplicidade. Lembra dos irmãos de José? Quando foram lá para o Egito? José descobriu que eram irmãos e foi tratando deles, foi levando-os à convicção de pecado. Lá pelas tantas, nas cenas, eles disseram assim para José: nós somos homens honestos. E José olha no pé deles: é honesto, né? É honesto, hein? Duplicidade. Às vezes, irmãos, esses véus, essas máscaras têm forma de virtude cristã. Os fariseus olhavam para as pessoas: olha que vida horrível. Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou desse naipe de gente. Não sou. Eu sou uma pessoa boa, eu faço oração, eu faço jejum, frequento a sinagoga, entrego meu dízimo, eu sou o padrão. Às vezes somos assim. Eu posso até ter essa fraqueza aqui, mas essas outras aqui eu não tenho. É igual o cidadão que estava dirigindo o seu carro e passou a 120 com a plaquinha de 80. O guarda estava de espreita, deu o sinal, o cara parou. O guarda falou: você não viu a placa? A placa eu vi, seu guarda, eu não vi o senhor aqui. Pois é, eu vou multar você. Falou: senhor guarda, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu sou um honesto, sou um cara trabalhador. Eu nunca roubei de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu não sou assim, eu sou assado, eu sou uma pessoa boa. Falou: o senhor pode ser tudo isso, mas isso não isenta o senhor de levar uma multa, porque o senhor transgrediu uma lei do trânsito. Às vezes nós queremos passar pano nos nossos próprios pecados. Mas vamos a outra máscara. A máscara da falsa modéstia. Sabe aquela máscara assim eu me orgulho da minha humildade? Eu soube, pastor Jailton, que um cidadão, um colega nosso, pastor, foi homenageado pela sua igreja. E aí a igreja deu para ele uma medalha, muito bonita, um broche muito bonito, sobre humildade. O problema é que no domingo seguinte ele estava com um broche na lapela do paletó. Eu sou um homem humilde. Às vezes nós ostentamos uma falsa humildade.
Às vezes, nós somos como o alerta de Jerônimo, pai da igreja. Ele disse assim: cuidado com o orgulho da humildade. Ah, pastor, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu não sei trabalhar, eu estou aqui tentando servir a Jesus, mas eu não sei fazer nada. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Isso é falsa humildade. Isso é máscara. Mas me permita ainda mais uma máscara. A máscara da justiça própria. Essa máscara, via de regra, é usada para aquelas pessoas que nós diríamos hoje, fariseus. São aquelas pessoas que dão muita importância ao externo, à aparência. Então você mede a espiritualidade de alguém pela roupa que ele usa, pela maneira como ele se comporta externamente, e aí se cria um protótipo, um padrão, bem farisaico, que Jesus denunciou. O cara limpa o exterior do copo, tudo bonitinho, mas lá dentro está sujo. Dia dos Finados, 2 de novembro, vai lá no cemitério, pinta as catacumbas tudo de branquinho, parece que está tudo limpinho, lá dentro está tudo podre. Usamos essa máscara quando uma fraqueza nossa é exposta. Eu posso ter esse problema sim, é verdade, mas eu não tenho esse, aquele outro problema. Máscaras. No nosso guarda-roupa tem muitas máscaras. Mas há uma outra ainda que eu quero tratar aqui com você, que é a máscara hipersensibilidade. Sutil. Você conhece gente hipersensível? Gente cristal? Porcelana? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha também eu não vou ficar mais nessa igreja. Também vou embora daqui. Também nunca mais trabalho na igreja. É uma máscara. Esse tipo de gente não suporta que o outro do lado dele seja mais honrado do que ele. Porque ele é o centro. Pensa comigo naquela música que explodiu nas paradas de sucesso de Israel. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Falei, não é possível, eu sou rei, e esse cara está sendo mais honrado que eu, não é possível. Irmãos, leia a história de Saul, vocês verão que aqui foi o gatilho que adoeceu Saul. Ele ficou louco, ele perdeu completamente o rumo da vida. Porque tem gente que não suporta conviver com o sucesso, com a vitória do outro. Isso é máscara. Os entendidos dessa área dizem que você e eu temos muito mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Você vai visitar o seu irmão quando ele está passando um perrengue. Mas via de regra você não vai visitar o irmão porque foi promovido. Ô irmão, eu vim aqui me alegrar com você, porque estou sabendo que Deus impulsionou sua vida, você está num outro patamar no seu trabalho, na sua empresa, e eu quero me alegrar com você. Mas me permita, só mais uma máscara aqui para a gente encerrar. A máscara do ativismo, ou do espírito impaciente. Tem gente que só acha que é espiritual se ela estiver fazendo alguma coisa. Ela precisa fazer. Ela precisa se movimentar, ela precisa agir, ela precisa estar trabalhando, ela precisa realizar alguma coisa. Porque na cabeça dela, o valor dela tem a ver com o seu desempenho. Talvez Marta, a irmã da Maria, ficasse tão irritada com Maria, por isso que ela não suportava perceber que alguém pudesse parar para escutar Jesus.
Porque a prioridade para ela é fazer alguma coisa para Jesus, não estar com Jesus. Às vezes a nossa vida, irmãos, tem muita atividade. Tem um personagem chamado Pierre G. de Ibsen. E esse personagem percorreu o mundo e conheceu muitos lugares, e experimentou muitas aventuras. E depois de ir para todos os lugares e viver todas as realidades possíveis, ele volta para a sua terra, entra na sua casa, vai ao seu quintal, encontra um canteiro de cebolas, arranca uma cebola e começa a descascar a cebola. Para cada casca que ele tira, ele dá uma atividade, um local que ele visitou, uma experiência que ele teve, um restaurante que ele comeu, um show que ele frequentou. E quando terminou, a cebola só tinha casca. Não tinha núcleo, não tinha essência. Tem gente que corre demais porque falta essência. Ela não sabe conviver com ela mesma. Ela não sabe ficar em silêncio. Ela não sabe parar. Pois bem, amados, a grande pergunta agora é a seguinte: como é que remove essas máscaras? Eu não sei se você está aí argumentando no seu coração para um pastor, o senhor está falando isso aí, mas nada disso não tem nada a ver comigo. No meu guarda-roupa não tem nenhuma dessas máscaras. E eu vou ficar muito preocupado se você está pensando assim. Porque um estado mais avançado do problema é quando você acha que não tem o problema. Porque quando você acha que você não tem o problema, você não busca cura, nem restauração. Então o nosso texto diz a primeira coisa no verso 16. 15 e 16, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. A experiência pessoal com Jesus dá para você o privilégio de viver uma vida autêntica. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para esse cheiro de morte para morte, para aqueles aroma de vida para vida. Segundo, você vai arrancando as máscaras pela transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Olha comigo o versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você tem um padrão, você tem um modelo, e esse modelo é perfeito, e esse modelo é Jesus. Você vai mirar esse modelo. E o Espírito Santo vai transformando você, vai arrancando as máscaras, vai arrancando as máscaras, vai arrancando as máscaras, e você vai olhando para Jesus, e você vai sendo transformado pelo Espírito Santo, a imagem de Jesus, o varão perfeito, o padrão pleno e máximo do que nós chamamos de espiritualidade. Se vocês perceberam comigo, e eu queria muito que vocês lessem comigo para a gente fechar, porque o contexto dessa passagem é o contraste entre velha aliança e nova aliança. Na velha aliança tudo depende de mim, tudo que o Senhor falou nós faremos. Na nova aliança, a nossa suficiência vem de Deus. A velha aliança tem sua glória, mas a velha aliança é a glória, a luz no rosto de Moisés. E o brilho no rosto de Moisés é um brilho desvanecente. A graça é o brilho no rosto de Jesus. Essa glória nunca se apaga. Então vamos ler capítulo 3, versos 7 a 11. Fique em pé para ler comigo. E eu peço que você leia com voz bem clara, bem eloquente, bem nítida. Capítulo 3, versos 7 a 11, vamos juntos? E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem ficar abaixo de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desonestamente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desoneste teve sua glória, muito mais glória tem o que é. Hoje nós temos o Espírito Santo, que trabalha em nós, esculpindo em nós a beleza de Jesus. As máscaras podem ser arrancadas. Não precisamos viver com capuzes, disfarces, porque temos liberdade em Cristo para sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, essa mensagem é para mim. É para os meus irmãos aqui nesta noite. Como já lemos e como já oramos aqui, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Às vezes nós enganamos a nós mesmos. Às vezes tentamos enganar os outros. Tentamos até mesmo enganar-te, ó Deus. Então, o que nós pedimos nesta noite, Senhor, dá-nos consciência de quem somos. Não permita, Deus, que vivamos uma espiritualidade cênica. Dá-nos a bênção de sermos autênticos na Tua presença. Que essas máscaras que foram afiveladas no nosso rosto sejam removidas, para que vivamos uma vida íntegra, honesta, verdadeira na Tua presença. Abençoa o Teu povo aqui hoje, Senhor. Que entendamos que há perdão em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que o Espírito Santo está em nós, santificando-nos, aperfeiçoando-nos, tornando-nos pessoas parecidas com Jesus, porque este é o Teu grande projeto. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Teu Filho. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.